Nessa semana tivemos a decisão do Alexandre de Moraes. Muitos analistas têm classificado como uma quebra de sigilo da fonte, gerou muita crítica. Você mesmo classificou esse episódio como um exemplo de decisão ilegal que não deveria ser cumprida. Né? Você foi questionado sobre esse termo também. Pô, decisão ilegal eu não vou cumprir, e você pegou esse exemplo para mostrar um tipo de caso em que isso aconteceria. Mas como é que na prática o presidente da República, o Poder Executivo, impediria uma decisão como essa ser cumprida? No caso, não é o presidente da República. Ali eu estou dando um exemplo de quando um poder ele descumpre não apenas um preceito constitucional, mas uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. E tem muita coisa que é cláusula pétrea, como, por exemplo, vamos falar que é a pena de morte. Então, vamos supor que o Alexandre de Moraes descumprisse outra cláusula de pétrea. Ele instituísse pena de morte contra adversários políticos. Aí uma polícia teria que cumprir essa pena de morte, um agente da Polícia Federal teria que cumprir, porque no rol de dispositivos que estão ali na cláusula pétrea, estão esses dois. Ele já descumpriu um, que é o sigilo de fonte, que é premissa para a existência do jornalismo. Nós estamos falando de um problema que está cruzando muitas linhas. Eu acho que quando eu dei o exemplo, é que o que foi colocado, esse foi uma discussão da Globo News. Então, eu vi aqui no chat, estão falando, não, você falou ali pro cara do antagonista. Pode ser que eu tenha dito na do Tales, antagonista, eu me lembro do papo com a Natuza. Mas nesse aqui, foi uma discussão, assim, com a Natuza, diretamente com a Sadi, sobre uma declaração minha pro Pimentel no podcast, em que eu estava falando um caso prático. Estou no meio de uma operação policial numa favela. Forças de segurança estão subindo uma favela. Aí, de repente, vem uma DPF lá, a rede de sustentabilidade entra no STF pedindo para brecar aquilo, e aí vem uma canetada monocrática. Você está colocando em risco a vida dos policiais, das pessoas que delataram. Você está botando tudo aquilo em risco. Eu não vou cumprir essa decisão porque ela é ilegal. Se eu cumprir todo o rito que é previsto na Constituição para aquilo, é de uma insegurança jurídica atroz, uma decisão monocrática num tema muito sensível ser cumprida imediatamente. E não é o presidente que determina isso, desculpa, é a AGU. O presidente chega para a AGU. Só que é legal? Não, não é legal. Ah, não é legal? Então pera, eu vou discutir. Agora, se o cumprimento dessa ordem ilegal gerar um dano social enorme, é de responsabilidade do presidente agir. É uma questão de responsabilidade. E outra coisa, logicamente, se não veio uma decisão monocrática determinando que, sei lá, a alocação de uma tribo indígena estava no ponto A, vai para o ponto B, lógico que você não vai ficar entrando, né, não é um descumpridor de pequenas causas, né? Mas estou falando de grandes temas nacionais e diante de grandes ilegalidades, você vai ter que estabelecer um freio, como em outros casos foram estabelecidos. Eu citei uma vez que o senhor Renan Calheiros, ele não aceitou uma interferência no poder dele, e olha que é o Renan Calheiros, que foi um pedido de afastamento vindo do Marco Aurélio, porque ele era presidente de um determinado poder, e falou, não, aqui não. E não aceitou aquela decisão monocrática, e a decisão foi posteriormente revista pelos pares lá no STF. Ou seja, no fim do dia, já aconteceu casos assim. É uma discussão clara que o próprio STF já tem um julgado sobre isso, e o julgado se diz, decisão ilegal não se cumpre. Isso é um julgado do STF. Então, se o STF já disse isso, é básico. Porque, veja, nós não vivemos um regime normal. Eu já citei que a base da democracia brasileira é a compra de voto, e o topo dela é uma crise institucional entre os poderes. Então, falar que a gente está num regime de normalidade em que um está passando sobre prerrogativa do outro é ilusão. Um presidente da República vai ter que ter a responsabilidade da maneira mais pacífica possível, recolocar todo mundo na sua caixinha. E vai ter que acontecer isso, senão a gente vai ficar vivendo num regime que é anormal.